petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour Eiffel, la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, des pendentifs êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur le boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. Boa noite, gente, boa noite! Estamos começando a live de hoje. Olha o clima de Paris, ó. Estamos na França agora, hein? Sem coronavírus, tá? Ó, sente o clima, sente o clima. Boa noite, Li! Estamos chegando, estamos chegando. Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos! Estamos começando a live de hoje. Vamos para Paris agora, ok? Bonsoir, mes amis! Vamos lá, o pessoal está chegando, nosso convidado já está na área, hein? Às 19 horas começa um bate-papo com Paulo Henrique de Figueiredo. Enquanto isso, vamos chegando. Boa noite. Sente o clima. Boa noite, boa noite. Quem tá chegando aí, fala um oi. Boa noite a todos, boa noite. Estamos na França, hein? O tema de hoje vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o legado de Kardec, sobre o espiritismo, enfim. Tem muita coisa hoje. Nosso convidado já está na área. Rosane, boa noite. Malbi, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Nosso convidado já está na área, hein? Ao som de Zaz, diretamente da França. Boa noite, Rosane. Bem-vinda, sempre presente nas lives. Que linda. O pessoal tá chegando. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sextou, hein? E hoje com um assunto muito legal. Tudo bem com vocês? Vou colocar uma música aqui porque eu já quero começar a fazer a introdução deste cara que é o nosso convidado de hoje. Marta, bem-vinda! Ó, que música linda, não, gente? Curtam essa música porque agora nós vamos para Paris. Vamos para o século XIX. Vamos falar com ele, que é escritor, importante figura no cenário espírita, um parceiro de trabalho. Vem muita coisa por aí, mas vamos falar daqui a pouquinho, ok? Ó, deixa eu apresentar para vocês. Livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Olha que legal, gente. O autor deste livro que está bombando, eu tenho o meu, cheio de anotações aqui. Estou lendo e eu não paro de ler, é uma delícia ler este livro. Este, Autonomia, está esgotado nas livrarias e o autor deste livro vai bater um papo conosco hoje, agora, às 19 horas. Daqui a um minutinho eu vou chamar ele para vir para a nossa live e nos contar um pouquinho. Eu vou fazer umas provocações. E é claro, vocês já sabem o esquema, vocês podem escrever suas perguntas, comentários. Vou para lá para ler tudo o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Olha só, olha a música, gente, olha. Silvia, bem-vinda! Chegou a hora de recebermos dele. Eu quero muitos coraçõezinhos quando ele entrar, ok? Deixa eu adicionar aqui Paulo Henrique. Olha a música, olha a música. Ele tá chegando, senhor Paulo Henrique na área. Olha o clima, Paulo, olha o clima, olha o clima. Tô vendo você, todo animado. Meu
homenagem a você, hein? Estamos na França agora, hein, Muito bom, Paulo? muito bom. Cadê a galera que tá participando? Cadê os coraçõezinhos aí no ar, gente? Paulo Henrique de Figueiredo, agora com a gente ao vivo pelo Instagram. Paulo, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Estar com você é uma alegria. Sempre. Que legal, gente. Sextou e hoje estamos aqui. Durante a semana eu tenho feito várias lives sobre diversos assuntos para a gente se entreter, para se informar, conhecer novas possibilidades. E hoje, né, nós tivemos semana passada uma live com a Cris falando um pouquinho sobre Allan Kardec, mas hoje eu quero mais provocações e com ele, Paulo Henrique de Figueiredo, que é um pesquisador incrível, um parceiro de trabalho maravilhoso, né? O Paulo Henrique foi um grande partner nesse novo espetáculo, né? A História Nunca Contada de Allan Kardec, que ficou em cartaz e deve voltar, né, Paulo? Com certeza, né? Não, acho que a gente ansiosos. Começou a temporada agora, né? Claro. E aí tem o muita Paulo coisa por fez vir essa ainda, parceria. né? Tem muita coisa para ver, gente, muita coisa. E, aliás, assim, coisas inéditas estão no espetáculo que Paulo Henrique nos trouxe através dos documentos que foram revelados faz um ano, né, Paulo, mais ou menos? Isso. Um pouquinho mais. São Um pouquinho mais? Os documentos guardados pelo Canuto Abreu, né? Que está na peça, né? Que tá lá na peça, é. Mas, Paulo, você está bem? Está trancadinho aí? Está tudo bem por aí? Estou aproveitando bastante o tempo, né? Quem pesquisa e escreve, a casa é local de trabalho, né? Então eu já estou muito acostumado, né? Eu acho que eu estou mais trabalhando na quarentena do que num dia normal, viu? Verdade. A gente não para, né? Não tem tempo sobrando, né? A gente aproveita para colocar tudo em dia, né? Não, a gente tem que aproveitar. Olha, tem pessoal do elenco da peça aí já. O senhor Fortier está presente. Olha lá, Fernando Galdino. Opa. Bem-vindo. Cosme, bem-vindo. Quem mais está vindo aí? Patrícia, bem-vinda. Estamos dizendo boa noite para as pessoas que estão chegando. Vocês podem escrever suas perguntas, participem também do nosso bate-papo, tá bom? E, Paulo, que história é essa de escrever um livro desse aqui, Autonomia? Aqui tem umas coisas muito legais que muita gente não estava sabendo, né? Principalmente esses documentos que ficaram guardados tantos anos com o Canuto, né? Aliás, pouca gente conhece Canuto, não é, Paulo? Eu tenho essa impressão. O Canuto não é muito conhecido, né? Ele deve ficar agora pela importância do que ele fez e nós vamos divulgar, né? Esse livro, em verdade, ele é o meu terceiro, né? Eu escrevi o primeiro livro, é o Mesmer. Sim, que eu também tenho. Sobre a ciência do magnetismo animal, que é um precursor de Kardec. E o meu segundo livro foi Revolução Espírita, a teoria jamais contada do Espiritismo, né, de Allan Kardec. Não, desculpa, falei errado. Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Olha, esse título é bastante provocador já no segundo livro, né? Causou muita polêmica esse livro? Esse livro foi uma investigação, né, do que foi o Espiritismo na época de Kardec, o que representou na cultura da França, né? Se você quiser conhecer a França, que é um país diferente do que o nosso, você pega o avião, vai lá, e quando você chega lá, e você quer saber como é que é o povo, como é que eles pensam, o que você faz? Você vai ler os jornais, vai ler as revistas, você vai viver a cidade, né? Vai no teatro, vai perguntar para as pessoas, e aí você vai ter uma visão do que é. O que eu fiz para a gente entender o que foi Kardec em sua época, foi exatamente isso, só incluindo o mergulho no tempo. Então, o que eu fiz? Eu li tudo o que estava acontecendo na França na época de Kardec, o que estava acontecendo na universidade, o que estava se ensinando na escola, na universidade, o que diziam as revistas, né? Os jornais. Isso. E essa volta na França que eu fiz com essa pesquisa, né, que é demorada, né? Não é assim, né? Não é uma pesquisa tão simples assim. São milhares de leituras, é uma coisa bastante extensa. Só que o proveito disso foi fantástico, porque eu descobri algo que não está contado
nos livros, nas enciclopédias, na história, não está contada. Que foi o seguinte... Nas atuais biografias. A história da França, isso não tá escondido. É fundamental que se recupere. Que foi o seguinte fato. Surgiu após a Revolução Francesa na França um espiritualismo estudado na universidade. Quem está nos ouvindo aí e fez universidade, pode parecer óbvio que ela seja materialista. Não importa o curso que você escolha. Então é uma novidade para nós saber que durante o século XIX na França, grande período dele, a teoria oficial do país, adotada pela Sorbonne, ensinada nos colégios e se expandiu para vários países do mundo, era um espiritualismo científico. O estudo da alma... E que hoje se perdeu bastante sobre isso, né? Hoje a gente não fala nesse nível, né? Científico. Não, o estudo do espiritualismo como base da ciência, como base das ciências humanas, ela se encerrou no final do século, e olha só, na ciência, quando você substitui uma teoria por outra, tem que ser por uma comparação entre as duas e saber qual explica melhor. Tem que ter parâmetros. No caso, isso. No caso do espiritualismo racional, na França, ele foi extinto pela política. Então, a igreja se uniu com os materialistas e, com influência sobre os políticos, conseguiram que fosse proibido, por lei, ensinar o espiritualismo racional. Nossa, o ministro... mesmo, né? O ministro que encampou essa ideia de proibir o espiritualismo usou como argumento o fato de, nos anos 70, quando o povo foi às ruas e levantou barricadas, né, contra o autoritarismo, a fome, né, e houveram várias barricada, revoluções, várias guerras desse período, né? E essa específica de 70, né, foi depois conhecida como a Comuna de Paris, né? Os operários foram para as barricadas. E o argumento do ministro da Educação foi o seguinte: os jovens foram com as professoras para as barricadas por essa ideia de liberdade ensinada pelo espiritualismo racional. Então nós temos que acabar com esse mal, né? E patrocinou o fim do espiritualismo racional, que a disciplina na escola e na universidade chamava-se ciência filosófica. E aí o que é que eu descobri com esse livro, Revolução Espírita? É que Kardec inseriu o espiritismo entre as ciências filosóficas. Ele fala no seu livro, o espiritismo é uma ciência filosófica e se fundamenta na psicologia espiritualista, que é essa que surgiu. Então ele levou essas discussões de espiritualismo a um nível científico para caber em uma universidade, para caber numa instituição de ensino. Isso é muito difícil você argumentar para fazer isso, né? Não, mas mais do que isso, Alan, ele levou o estudo do espírito para o nível da psicologia oficial aceita na época. E que já era uma revolução, né? Que já era uma revolução. Tanto que, para poder estudar o espiritismo, ele fez uma revista mensal, né, que chamava-se Revista Espírita. Mas ela tem um subtítulo, chama-se Jornal de Estudos Psicológicos. Justamente a psicologia que era ensinada na universidade. Agora muita gente não sabe... Não é corona, né? Não é corona. Muita gente não sabe, e eu ainda estou conversando com algumas pessoas, e elas não têm muita noção, de que Kardec não era médium trabalhando com espíritos, né? Ele era um professor, ele era um cientista, né? E o que a gente pode entender da descoberta dele, desse livro dos espíritos que ele lançou aí, é que é um trabalho acadêmico, né? É quase um TCC que a gente conhece hoje, não é, Paulo? Só que ele tinha uma vantagem. Porque ele era um professor, um pesquisador e um pedagogo. Ele lidava com crianças, jovens, né? Então, ele tinha uma pedagogia e uma forma de escrever muito acessível, muito clara. Então,
Os livros dele e a revista que ele escreveu enganam um pouco o leitor. Porque ele fala com tanta facilidade de você entender que parece que, se você não prestar atenção, se diminui um pouco a importância do que ele escreve. Né? E ele porque ele vai numa simplicidade, né? Isso. Só que por trás da simplicidade tem uma profundidade muito grande de entendimento do ser humano que eu afirmo para você, Alan. Se você compreender exatamente o que o Espiritismo propôs para Kardec, porque ele foi desviado, no século seguinte ele foi desviado e encobriram com falsas ideias. E isso é uma outra polêmica que eu quero aprofundar. Eu quero pegar nisso, porque ele construiu um documento, ele construiu toda uma ciência em cima desses estudos, e isso foi deturpado depois. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, Paulo. Isso. Então, agora, a verdadeira doutrina, ela é a base do mundo novo. E ela não se encerra dentro das obras de Kardec. Em verdade, as ideias de liberdade que ele propõe estão explodindo no mundo, em várias áreas. Mas peraí, você fala mundo novo. O que é mundo novo, Paulo? O que era esse mundo novo dos franceses? Dividia-se a humanidade, segundo o ponto de vista dos espiritualistas racionais, né, daquela época, em duas fases. Tudo o que aconteceu até ali e que eles chamavam de mundo velho. E o que ia se construir a partir daí, ou seja, um renascimento da humanidade sob novas bases. Esse seria o mundo novo. Seria uma divisão mais ou menos próxima da queda da Bastilha? A partir desse período aí, mais... com os conflitos? Não, é muito mais profundo do que isso. Mas... Porque essa divisão vai se dar por um entendimento diferente do que é o ser humano. E esse entendimento diferente muda as relações, muda tudo. Muda o homem. Então Kardec diz assim, não adianta querer mudar a sociedade, como estava se tentando fazer com capitalismo e comunismo. Você tem que mudar o ser humano, e ele muda a sociedade depois. Então o foco não é mudar as estruturas sociais, é mudar o indivíduo. Agora, o que eu estudo nos meus livros, e a gente pode conversar aqui com palavras mais simples, né? Posso te apresentar, é exatamente do que se trata isso. O que é que Kardec estava propondo por meio dos ensinamentos dos espíritos e que ficou esquecido. Eu consigo explicar para vocês em 5 minutos. Eu quero, peraí, vamos falar uma boa noite pro pessoal que tá entrando aqui. Gente, vai dando um oi aí para saber quem tá na sala, joga coraçãozinho pra gente. O assunto hoje é a gente falar sobre o que realmente o Espiritismo traz de mensagem, né? E como Kardec viu isso, né? Quais foram os desafios desse Kardec em explicar para tanta gente, né? Então a Germânia Reibe tá com a gente, Cristina Oliveira, o Galdino, tá falando de Pestalozzi, né? Realmente o Kardec era o fiel escudeiro de Pestalozzi, não é não, Paulo? Mas foi mais longe, nós vamos ver hoje, foi mais longe. Eba, olha, tô gostando. Evandro, boa noite, e a Tayane Couto, a que faz a nossa querida Amélie Baudet no espetáculo. Olha, o Lauro tá entrando. Lauro, boa noite, Paulo. Tá falando, Flávio, bem-vindo. Vivi, bem-vinda. Muito bem, conta agora pra gente, então, Paulo, essa história aí desse novo mundo. Vamos ver essa explicação simples que você tem pra gente entender qual era o grande propósito. Vamos lá. Isso. E você tem que dizer que entendeu. Se você não entendeu, você fala, não entendi, hein? Explica. Olha, eu não vou dizer nada. Vocês têm que jogar coraçãozinho aí, tá, gente? Me ajuda. Então, olha, se a gente fizer uma volta no passado, a França, logo depois da Revolução Francesa, ela se estabeleceu por meio de um materialismo absoluto. E a visão que se teve logo após a Revolução na ciência do ser humano é que ele é um animal que tem ideias. Então, a diferença entre nós e os animais é só a capacidade do cérebro produzir ideias. E, segundo essa visão materialista, a gente nasce zerado e a gente vai se tornar o que é pelo que chega pelos sentidos. Ou seja, a gente tem os nossos sentidos, vão chegando informações e isso forma quem você é. Como se o acúmulo da sua percepção tornasse a constituição da sua personalidade. Né? Então eu sou um zero, eu tô zero, isso. E pelas minhas sensações eu vou me construindo aos poucos, é isso. Vai chegando as informações. Só que tem duas forças. São registradas.
Isso, só que tem duas forças da sua fisiologia que vão direcionar a sua relação com as coisas e vão determinar o seu comportamento. Que coisas são? Prazer e dor. Ok. Então, essas duas forças são da fisiologia que vão lidar com o que chega pelos sentidos. Então, Boa. o que chega, é claro, tem mais alguma coisa, que seriam as emoções. Tem coisas que provocam medo, tem coisas que provocam raiva. Mas a base é dor e prazer. Bom, o que eles vão dizer então? Esses pensadores da universidade. Eles vão dizer que o que chega pelos sentidos e você tem prazer, você insiste. O que chega pelos sentidos e causa dor, você tem afastamento e repulsa. Repulsa. Agora, conforme isso vai se tornando recorrente, você vai criar os hábitos. Equivalente ao que a gente chama hoje de hábito condicionado. Tá. Então, por repetição, eu vou tentando fazer aquilo que me agrada e vou criar hábitos relacionados a isso, vou ter repulsa por outros e vou mudar as pessoas pelos estímulos. Eu dou estímulos negativos, quando ele faz uma coisa, ele para de fazer aquilo. Então é o que a gente chama hoje do condicionamento. É muito próximo do que o materialismo fala hoje. Quando os espiritualistas estavam na universidade, um deles chamava-se Mene de Bihan. Ele foi desafiado pela universidade, surgiu um concurso para você explicar o seguinte: como que eu posso, por meio desse mecanismo dos hábitos, pensar? O que cria a minha capacidade de pensar? Por meio do que chega pelos sentidos e pelos hábitos. O Mene de Bihan, ele era um desses, que eram chamados ideólogos, os psicólogos materialistas. E quando ele ficou pensando sobre a forma, a capacidade de pensar e os nossos atos e as reações que o organismo provoca, ele chegou à seguinte questão. Você, por exemplo, quando segura um determinado objeto, estou segurando aqui um copo, né? Tem alguma coisa perto aí para você segurar? Deixa eu ver, peraí, meu copo não chegou ainda. Estou segurando... estou segurando minha caixinha de som. Mostra aí. Isso. Então, ele disse o seguinte, o Mene de Bihan, você sente o toque da sua mão na caixinha. No objeto. Isso. Você sente o músculo do seu corpo fazendo esse objeto ficar onde está, não sente? Perfeito. Então você sente o que é externo, pelos sentidos, e sente o seu corpo segurando isso, não é? Agora eu vou fazer uma proposta para nós dois. Levante ou não o seu objeto. Levante ou não. Olha, você levantou e eu não levantei. Por quê? Porque foi uma escolha. E essa escolha foi de quem? Foi minha. Mas não foi física. Então veja, o Mene de Bihan vai dizer, além de observar o toque e observar o seu corpo, se observou você fazendo a escolha. Então esse fazer a escolha, para ele, é a ação da alma, que é a vontade. Então ele surgiu vai dizer um outro elemento maior do que o físico, né? Do que o material, então que aí entra a alma nessa discussão. Isso. Então ele vai dizer que o esquema da nossa psicologia é mais complexo do que os materialistas estavam pensando. Então ele vai dizer o seguinte: nós, como os animais, temos o nosso corpo e a fisiologia. Então realmente tem dor e prazer e a gente se condiciona. Só que o que é humano em nós é a capacidade de escolher e de pensar. E a capacidade de criar. Então, a alma tem capacidades que são independentes do corpo. E essas capacidades são razão, vontade e imaginação. Com a imaginação a gente cria, com a vontade a gente escolhe e com a razão a gente pensa. E aí, teve uma explosão no entendimento humano e contagiou toda a sociedade francesa quando ele foi estudar as implicações disso na moral. E olha que fantástico, Alan, ele concluiu.
Se você pegar um pedacinho de carne e pôr na frente do animal, ele vai resistir? Talvez não, acho que não, né? A vontade dele, ele é controlado pelo prazer. É. Se um cachorro for fazer alguma coisa e você for bater nele, e todas as vezes que ele for fazer, você bater, ele vai parar de fazer aquilo. Vai. E isso ele não tem controle, ele é submisso aos instintos. Aí o que o Mene de Biran vai dizer? Quando as igrejas e o próprio materialismo interpretam que a relação nossa com a moral se dá por meio de castigo e recompensa, ele vai dizer que isso é uma falsa interpretação da natureza. Porque está sendo conduzido a fazer aquilo, né? Porque você está agindo por meio da fisiologia. Então, ele vai dizer o seguinte: a moral não pode se basear em castigo e recompensa, que é o condicionamento. E isso o materialismo fala. Uhum. A sociedade não faz assim? Se você fizer algo a errado, igreja nós fala vamos muito sobre castigar. isso, né? E a igreja não fala que Deus age assim, por castigo e recompensa? Então, o Deus e o diabo, o céu e o inferno. Isso. Aí o que o Mene de Biran vai dizer? Toda essa interpretação é falsa e supersticiosa. Porque o que a ciência vai demonstrar é que a moral humana está fundamentada na escolha livre. Peraí. Agora chegamos num ponto aí que é importante a gente parar para pensar. Essa moral livre tem a ver com o livre-arbítrio. É isso que o Espiritismo vem pregando? É mais porque do que está isso. marcada na moral? É uma nova interpretação do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é quando você faz escolhas por meio do entendimento. Se não é castigo e recompensa, quando é castigo e recompensa, a lei está onde? Em você ou está fora? Tá Quando fora. não é castigo nem recompensa, Não. a lei está fora. Quando o mecanismo é de castigo e recompensa, a lei é externa. É externa, isso. Então, por isso que se define como heteronomia. A lei externa é heteronomia, lei externa. Então, você obedece à lei do outro e te submete a essa lei por meio de castigo e recompensa. Essa é a heteronomia. Isso está presente no materialismo em todas as igrejas. Todas as religiões do passado, 100%. Não é muito no passado não, né, Paulo? Ainda está presente, mas elas surgiram no passado. Essa é o fundamento do mundo velho. Sobre isso, né? Elas foram construídas de um Deus onipotente e nós somos submissos a isso. E que controla a gente por castigo e recompensa. Então esse é o mundo velho. Vamos construir um mundo novo? O mundo novo é o seguinte: Deus faz de você um ser humano quando você desenvolve a sua inteligência e usa ela para fazer essas escolhas. Então a gente vai sair do hábito condicionado e vai para o que eles chamaram hábito adquirido. Ou seja, os meus hábitos não vão ser aqueles que a sociedade impõe, ou que a família impôs, ou que os outros impõem. Eu vou escolher os meus hábitos, livremente, pelo meu raciocínio. E aí pela minha entra um fator a construção mais. de conhecimento, né? Minha construção de conhecimento. Isso. O que eu aprendi nessa vida e eu tomo as minhas decisões. Agora, como que você vai saber o que vai ser bom e o que não vai ser? Então, deixa de existir uma lei externa e passa a existir uma lei interna. Que lei é essa? A lei que está na consciência. Então, quando você segue as leis presentes na sua consciência, a lei está em você. Por isso chama-se autonomia. Porque no fundo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso. E quando você constrói uma moral fundamentada naquilo que você compreende, né, não tem castigo e nem recompensa. Esse mecanismo não faz sentido. O inferno começa a virar lenda, Isso. Né? Bom, o que aconteceu quando Kardec foi conversar com os espíritos? Você percebe que ele tinha o materialismo de um lado, ele tinha o fanatismo do outro, e ele tinha o espiritualismo racional. E aí ele começou a perguntar para os espíritos: que é Deus? Eles vão dizer assim: Deus é um ser que age na natureza por meio de leis, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. E aí ele vai perguntar assim: o que é o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: é uma conquista do espírito. Ele pergunta: como assim?
Ele fala assim, os seres se desenvolvem desde o mineral. Passam pelo vegetal, passam pelos animais. E em tudo isso, ele age por condicionamento. Até ele ter a primeira vida humana. A primeira vida humana, ele é simples e ignorante. O que significa isso? Simples, não desenvolveu ainda a capacidade da vontade. Ignorante, não desenvolveu a razão. Então, os espíritos vão explicar o seguinte. Você nasce num planeta primitivo, com vários outros espíritos também primitivos, e você vai enfrentando a vida, e diferente do animal, você começa a despertar pela possibilidade de agir diferente. Por exemplo, por que eu preciso caçar sempre os mesmos animais do mesmo jeito? Por que eu não tento um jeito diferente? E aí, enfrentando esses desafios, ele vai caçar um animal maior, ele vai inventar uma arma diferente. E aí ele vai desenvolver a consciência. Sabe o que aconteceu com os... É como se nós decidíssemos quais experiências, mas a decisão é minha, quais experiências eu preciso para poder tomar decisões, é isso? Só que na época primitiva, tudo girava em torno da sobrevivência. Claro. Só que o ser humano surgiu com algo novo. Se eu tenho mais carne, eu posso ficar mais tempo num lugar. Se eu tenho mais carne, os velhos não precisam morrer, eles podem se alimentar. Os doentes a gente pode cuidar. A mãe pode ter mais do que um filho. E aí começa a surgir a base da civilização. Então, o ser humano, ele surge da forma solidária. Que legal! Veja só. Quando você começa a fazer as escolhas, se você escolher o que é adequado, você se sente bem, um sentimento íntimo do espírito. E quando você faz escolhas equivocadas, você vai se sentir mal. E eu vou te explicar como é que isso surge. O indivíduo não reencarna cada vez em formas diferentes? Por acaso, você reencarnou como o mais forte da aldeia. Então você é o encarregado de matar o animal forte, junto com o grupo. Percebe que essa circunstância de você matar um animal mais forte foi uma conquista coletiva? Dependeu Sim. da cultura, da estratégia conquistada, Sim. dos antepassados, depende do grupo dividir aquela carne, depende de todos. Sim, sim. O indivíduo vai lá e mata o animal. Aí ele olha para aquele animal morto e se ele cair no equívoco, ele pensa, eu matei. E ele acha que ele está desconectado do resto. Cadê a importância de todos os outros? E ele se desconecta da reencarnação, que talvez ele não compreenda. Ou seja, outro já foi o mais forte. E pode ser que na próxima vida ele não vai ser mais o mais forte. Ele vai ser o mais fraco e vai precisar do mais forte. Maravilhoso. Quando ele cai nesse engano, e se ele mantiver esse pensamento equivocado, ele desenvolve o egoísmo e o orgulho. Aí Deus vai castigá-lo? Não. O sentimento do orgulho desconecta ele do resto. Porque ele começa a pensar, só eu sou importante. E a felicidade está na correlação de todas as almas. Você se sente feliz quando está conectado com todos os outros. Olha esse raciocínio. Se sente mal. Isso. Então, não tem castigo de Deus. A sensação do indivíduo que age de forma equivocada é que ele aflige. Se ele insiste nisso, vida após vida, ele vai desenvolver a imperfeição. E se ele esquecer qual foi a causa, que foram as escolhas pessoais dele, ele começa a achar que ele está sendo castigado por Deus. Ele morre, se sente mal, acuado, e fala, Deus está me castigando. E aí ele cria o falso entendimento, que vai levar a ideia de inferno, a ideia de sofrimento, a ideia de castigo de Deus. Enquanto que, na verdade, Deus rege a natureza de tal forma que a inteligência e a sábia escolha da vontade e do livre-arbítrio permite que os homens vivam em harmonia. Então, nós estamos, os espíritos dizendo, num determinado momento agora, que o egoísmo e o orgulho vai parar de imperar no mundo. E nós vamos conseguir com clareza, com esse ensinamento que eu estou te dando, se ele se tornar geral e ensinado nas escolas, as crianças e jovens vão entender que o egoísmo não é natural, como diz o materialismo. O que é natural é a solidariedade. Foi assim que a sociedade surgiu.
É o E compartilhamento. aí a gente... E é o que a gente está vivendo muito hoje, né, Paulo? Isso. E a liberdade não é fazer o que quer. A liberdade é fazer o que é melhor para todos. Para todos. Isso. E essa moral nova, ela tem um entendimento fantástico, que é assim, você só é responsável pelo que você já compreendeu. Então, você não é responsável pelo que você ainda não entende. E se você tem egoísmo e orgulho, quer dizer que você já entende muita coisa, só que está escolhendo mal. Então, a responsabilidade sai toda de Deus e dos outros. E cai toda nas suas mãos. Você é o projeto de si mesmo. Ou seja, e aí vem a cereja no bolo. Se eu tenho consciência, se eu tenho conhecimento de um assunto e eu ignoro ele, eu posso me sentir mal. Mas se eu não tenho conhecimento desse assunto, não tenho como eu me sentir mal porque eu passo a ser um ignorante desse assunto. Então eu não tenho o sentimento de culpa. No momento que eu seguro esse conhecimento e eu nego ele, isso gera um sentimento ruim em mim. É isso? Eu vou te dar um exemplo melhor ainda. Vamos inverter e ver o lado positivo da coisa. Boa. Você estudou teatro, Alan? Eu estudei teatro. E você estudou para ficar em casa? Não, fazendo fazer teatro. Sim. O que você sente quando você pega tudo aquilo que você sabe, vai para uma peça e o público se emociona, se sente bem? Um prazer gigantesco, missão cumprida, né? Isso chama-se felicidade. Não é prazer, é felicidade. A felicidade é o bem-estar de você estar conectado com pessoas que você proporcionou uma situação melhor. E isso, a felicidade é sempre compartilhada. Então, quando você aprende alguma coisa, é natural você querer fazer uso dela. Pensa assim, uma senhora que está aí nos ouvindo, uma pessoa, um homem, qualquer um, que aprendeu a fazer bolo. Você aprendeu para ficar inerte com relação a isso? Não, você vai fazer o bolo. E a coisa mais legal é quando você faz um e as pessoas comem e adoram. Então, o conceito do que a gente ganha com a moral é essa felicidade de tornar útil a sua conquista. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Alan. Vamos lá, provocações. Eu te dei uma coisa para você. Pega a sua caixinha aí de som aí, que você estava... Pega minha caixinha de som. Tá aí perto. Eu que dei ela para você. Tá bom. Passa um tempo, eu tenho o direito de falar assim, cadê a caixinha lá? Você está usando? Eu não tenho esse direito? Tem. Eu dei a caixinha. Então eu posso cobrar. E se você fez mau uso, eu posso ficar bravo com você. Pode. Pô, Alan, que isso? Eu te dei e você não tá usando, vou ficar magoado. Isso. Agora guarda a caixinha aí de novo. Guardei. Vamos pensar agora no seu curso de teatro. Você não fez o curso? Fiz o curso, me formei. Não é uma conquista sua esse aprendizado? Muita. Quem vai cobrar o uso desse aprendizado teu? Hoje é minha consciência. Quem mais? Ninguém. Não sei. Ninguém. Ninguém. Só ela, né? Ninguém. Isso. Então, quando criam um falso Deus que deu para você tudo, a inteligência, a historinha do Adão não é essa? Que Deus deu inteligência, deu livre-arbítrio, deu tudo. E aí ele fala, ó, só que aí você não pode comer da maçã. Daquela maçã. Daquela fruta lá você não pode, as outras você fica à vontade. Aí ele come aquilo e Deus fala, agora você vai ver quem eu sou. Você vai agora ser castigado, você vai sofrer, você vai... E causou aquela miséria toda na vida dele. Então veja, interpretar essa história desse jeito é dizer que Deus deu tudo pro homem e agora ele tem direito de cobrar. Só que é falsa essa ideia. Veja bem, a história do Adão e Eva é um símbolo. Quem é Adão e Eva? O simples ignorante. E como quem não tem o conhecimento do bem e do mal, não tem responsabilidade moral, eles viviam, então, sem responsabilidade moral como os animais, entre os animais. O que é a árvore? Você sabia que não está escrito na Gênesis maçã? Não? Não está. Pelo amor de Sabe Deus. o que está escrito lá? O não quê? está escrito.
Depois você vai pegar a Bíblia e dar uma olhada lá no Gênesis, que é o comecinho da Bíblia. Você sabe qual é o nome da árvore? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe qual é o significado desse símbolo? O simples ignorante, que é equivalente ao animal, na medida em que ele conhece a diferença entre o bem e o mal, ele passa a ter responsabilidade moral. Então... Ou seja, a consciência das suas escolhas. Isso, e aí não quer dizer que ele vai passar a sofrer na vida. Sabe qual é um dos mais fantásticos ensinamentos que os espíritos deram? Eles contaram como que funciona a sua vida no mundo espiritual. Quer saber, Alan? Quero, pelo amor de Deus. Vocês querem, gente? Tá rolando aí a conversa, não? Vamos aproveitar, ó, vamos lá. Quando você está no mundo, você está limitado pelo teu cérebro. E você não lembra o que aconteceu antes. Na vida passada. Quando você morre, conforme o seu desenvolvimento, sua consciência é mais ampla. Olha o que os espíritos explicaram. Quando o espírito atinge o desenvolvimento da inteligência e do livre-arbítrio para começar a fazer escolhas, ele chega no mundo espiritual e escolhe os desafios da vida seguinte. Que é aquela programação de onde ele vai encarnar, quais os desafios que ele vai encarar. Isso tudo os espíritos já haviam explicado, é isso? Não, os espíritos dizem o seguinte: é tua responsabilidade, após a morte, projetar a vida seguinte. O espírito, Alan, é como se fosse um ator. Eu tenho certeza que você vai entender bem essa figura que eu uso nas palestras. E cada vida é um personagem. E quando você está no mundo espiritual, você coloca... a peça é livre. Só que você coloca alguns desafios para o personagem. Então, a vida sua que você está vivendo agora, ela é livre. Você faz o que você quiser. Só que você escolheu, conforme o seu desenvolvimento, né, o seu entendimento, alguns desafios para você viver. E para que servem esses desafios? Olha, eu acho que nesse momento na vida... eu vou estar achando que está tudo bem. Precisa acontecer alguma coisa para me tirar do marasmo. Do conforto. E aí você fala, isso, eu vou planejar que aconteça tal coisa, e isso é que vai me tirar da zona de conforto e vai fazer eu me desenvolver. Então, agora, se você olhar para sua... Diga. Você quer dizer que os problemas que nós passamos nos dias já estava programado para isso, eu já tinha consciência fora do mundo material, aqui do planeta Terra, desta vida, e que esses desafios são sempre voltados ao meu desenvolvimento. Eu escolhi passar por isso para poder desenvolver alguma coisa. Isso. E só que tem um tipo especial. Tem um tipo especial que eles chamaram de expiação. Eles usaram um nome antigo, os espíritos, para fazer uma explicação nova. O que é expiação? Isso que você faz são provas. Eu vou escolher passar por isso para poder aprender alguma coisa com aquilo. Só que se você tem alguma imperfeição, e essa imperfeição dificulta o seu desenvolvimento, ela é como se fosse uma amarra que está te segurando. Quando você adquire consciência de que a causa do seu sofrimento é essa imperfeição, você, depois que morre, escolhe superá-la. E aí você vai escolher provas que são voltadas para superar aquela imperfeição. E aí você pergunta assim para mim, como na vida eu percebo isso? É assim, você enfrenta às vezes dificuldades na vida, eu vou falar um paradoxo aqui, com alegria. Você enfrenta com alegria e quando supera você se sente bem. Isso é uma prova. Quando você tem que enfrentar aquilo e se sente mal e você fala, nossa, por que justo comigo acontece isso? Eu tiraria de letra tantos outros problemas, mas é justo esse. Esse é para superar uma imperfeição. Então, quando fere a gente, a situação que você está vivendo... Quando é mais difícil, quando mexe mais, é para superar uma imperfeição. Quanto mais difícil, maior a superação da imperfeição. E quanto mais revoltado você ficar com a situação que enfrenta, menos consciente você está. Interessante porque isso, gente. Estão gostando? Porque você vai criar a falsa ideia de que aquilo ali é Deus te castigando. E o segredo de você entender o sentido da vida é saber, nunca Deus castiga, nunca Deus premia. Tudo é fruto das nossas escolhas.
não tem nenhum castigo na vida, só desafios. Gente, vamos esclarecer, porque agora esse negócio virou... Tá fervendo aqui, Paulo. Eu tô adorando esse... Só para vocês terem uma ideia, quando eu me reúno com o Paulo, a conversa nossa é de 12, 15 horas direto, né, Paulo? Porque a gente embarca em milhões de coisas, né? Então, gente, vocês estão acompanhando aí, coraçõezinhos no ar aí, se vocês estão curtindo o nosso papo. Por quê? Porque nós estamos falando um pouquinho, nós estamos resgatando alguns valores que estão ligados às revelações do Espiritismo através da pesquisa de Allan Kardec, né? A gente não está focando numa religião, não está focando numa seita, né? Não, nós estamos apenas explicando o que o Kardec descobriu através das consultas com os espíritos. É isso, né, Paulo? Isso. Resumidamente, é isso. Não é o Paulo que E a teoria dele... E a teoria dele é fundamentada na psicologia. Você viu a explicação que nós demos? Essa maravilhoso. era a psicologia adotada na época, e os espíritos desenvolveram ela. Então, o espiritismo não é uma nova religião. O espiritismo, ele se fundamenta na psicologia. Fala isso de novo, Paulo. Fala de novo, que eu adoro essa parte. Porque a religião, como ela é compreendida hoje, ela é um grupo de pessoas que acredita que se você seguir o que eles falam, você vai ser salvo. E os outros não vão ser salvos. Né? Kardec, ele quebrou na sua época com essa fórmula. Porque na época de Kardec estava muito presente na sociedade uma frase, que é: fora da igreja não há salvação. O que é que diz essa frase? Se você não aderir à igreja, você não vai ser salvo. Isso. E a salvação é externa. Então, se você fosse ver a frase completa, seria assim: fora da igreja não há salvação. Para quem não pertence à igreja, Deus não salva. Então você depende de uma escolha de Deus, não é? Se você, e que era a forma deles manterem fiel... as pessoas unidas, né? Era uma forma da igreja segurar debaixo das asinhas, não era? Isso, é manter as pessoas submissas. Submissas, ali, ó, eu comando. Isso. Então veja, quando Kardec viu essa frase, ele pegou a ideia da psicologia e modificou. E ele disse assim: fora da caridade não há salvação. Agora, o que significa caridade? Quando Kardec perguntou para os espíritos, qual que é a melhor qualidade do ser humano? E eles deram uma resposta, não é caridade que eles falaram. Eles falaram caridade desinteressada. O que é caridade desinteressada? Quando você não espera nada em troca, é isso? Isso. Agir no bem, sem esperar recompensa e sem ter medo de castigo. Então, peraí. A gente falou agora sobre caridade, que eu acho que é o ponto mais importante, mais alto do que a gente chama de espiritismo, que é a caridade sem interesse. Se eu faço e divulgo que eu estou fazendo bem para ganhar algum status ou para ter a bênção de Deus, porque eu vou ter um lugarzinho no céu reservado, essa não é a caridade mais adequada que o espiritismo projeta, né? E em que momento na vida você pode ter um ato de caridade? A qualquer momento? Em todos. Porque a caridade, segundo o espiritismo, é agir por pensamentos, por atos, palavras e pensamentos. Então, na verdade, a caridade é ser senhor da sua forma de agir, de tal forma que ela está sempre coerente com a tua consciência. Fez isso, acabou o assunto. Você, presta atenção nessa frase. Presta atenção nessa frase, Alan. Você não é responsável pelo resultado. Você só é responsável pela sua escolha. Mas eu tenho consciência desse resultado. Eu vou falar de novo. Vamos lá. Em 100% das coisas na sua vida, você só é responsável pelas escolhas e não pelo resultado. Ou seja, não depende de mim as coisas darem certo. Depende de mim fazer as escolhas corretas. Porque para que as coisas deem certo, depende de outros. Agora, se você somar o seu sonho ao de outros, e vocês vivenciarem uma circunstância adequada, as coisas dão certo. Lembrando que o certo e errado já está implementado na nossa consciência conforme a nossa evolução, né? Então a gente mais sabe do que isso, quando está fazendo uma coisa certa e quando está fazendo uma coisa errada, né, Paulo?
Só que a moral é muito mais complexa, porque além da razão e da vontade, que é a escolha, a moral que eu digo autônoma, né? Porque a heterônoma é só assim, obedece e acabou o assunto. Na heterônoma, além da razão e da vontade, entra a terceira capacidade da alma que ela precisa desenvolver. Sabe qual é? Imaginação. Ixi. Então, além de eu desenvolver a inteligência, a capacidade de escolher, eu preciso desenvolver a capacidade criativa. Né? Então, o que a gente precisa nas nossas escolas para criar um mundo novo? A gente precisa... Os jovens na escola e as crianças estão aprendendo a escolher por elas mesmas? Às vezes não, né? Nunca estão. Elas sempre estão seguindo as ordens. As crianças estão sendo educadas no ambiente de cooperação ou de competição? Às vezes, na maior parte, é competição, né? Isso. E a competição é heteronomia. A competição é assim, você tem que ser melhor do que o outro. E aí você joga um com o outro. A cooperação são vários, quando você busca um resultado de forma unida. Que une todos, né? Que atinge a todos. Ou seja, isso. Você não só tem um objetivo maior, que todos compartilham, como você não usa ninguém como meio para atingir o seu objetivo. Presta atenção nessa frase. Isso. Olha, eu vou ser um pouco cruel com todos nós. Quem está ouvindo, você. Gente, sobrevivam, tá? Já está quase acabando a nossa live. Sobrevivam aí. Você está com tênis aí, não tá? Não tô de chinelo. Eu também. A gente só tá meia produção, gente. É só onde parece no vídeo. Embaixo é chinelo. Mas digamos que eu estou de tênis, vai. Eu estou de baixo também, eu estou de chinelo e bermuda. Mas vamos fingir que a gente está de... Vamos fingir que a gente está de tênis. Tá bom, vamos lá. Esse tênis foi feito na China. E na China, quem fez o tênis é um chinês que não tem vida. Ele vive para trabalhar, ele trabalha para comer e ele dorme para continuar trabalhando. E a vida dele se resume em comer, dormir e trabalhar. Tem diferença isso de um robô ou de um animal? Não. Não. Então veja, nós estamos usando esses chineses como meio para alcançar os bens que desejamos. Que a gente quer. Isso. Então isso é heteronomia. Eu uso o outro para alcançar o meu objetivo. O que é autonomia? Agora, Paulo, é muito difícil quebrar esse ciclo, né? Claro, mas a gente tem que começar como? No nosso círculo, com você. Então veja, para que a autonomia seja implantada no mundo, não vai ser mudando as instituições. Vai ser mudando cada um a si mesmo. Por quê? A heteronomia eu posso impor às pessoas. E a autonomia tem que ser voluntária, consciente. Então a gente tem que fazer o quê? Despertar as pessoas para que elas compreendam que viver dessa forma é melhor. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu estudei bastante o Espiritismo. Como é que eu posso dizer que é certeza absoluta que isso vai acontecer? Olha, quer saber? Eu acho que foi uma dica dos espíritos, né? Os espíritos, eles vieram dizer o seguinte pra gente. Olha, eles são espíritos superiores. Já viveram muito. Conhecem o nosso planeta e conhecem outros. E aí eles superiores, a gente está dizendo que eles são superiores porque eles já viveram mais, né? Eles já têm muito mais consciência e experiência, não porque eles são poderosos, né? Não, eles desenvolveram muita inteligência, muita capacidade de escolha e muita capacidade criativa. Ou seja, a alma deles atingiu um grande grau de desenvolvimento. Então, você sabe que eu ouvi, Paulo? Tem gente que acha que espírito superior tem relação com poder, e isso confunde as pessoas, né? Quando a gente fala de espíritos superiores, são aqueles mestres, né? São aqueles que sabem um pouco mais, né? Alan, veja, você não fica feliz quando você exerce a sua arte? Maravilhosamente bem. Os bons espíritos se sentem felizes quando eles exercem bem a arte de ajudar os que sabem menos que eles. Maravilhoso. Você entende o espírito bom? O bom espírito, a alegria dele é chegar perto de você e te dar algumas ideias que te despertem. Então essa é a característica do bom espírito. Então veja, esses espíritos disseram para Kardec o seguinte:
Nós já acompanhamos o desenvolvimento de planetas no decorrer de milhares de anos. E todos os planetas passam por fases. A fase primeira é a primitiva. A segunda é do desenvolvimento intelectual, a conquista da ciência e da tecnologia. E aí, inevitavelmente, a terceira fase é o desenvolvimento moral. Por quê? Não dá para avançar mais se as pessoas não forem livres e não agirem pelas próprias escolhas. Aí, olha, eu vou te dizer uma coisa. Então, eles disseram que o nosso planeta vai, inevitavelmente, como todos os outros, ser feliz. E aí, eu queria te dizer o seguinte. Pergunta. Este momento que estamos vivendo faz parte desse plano? Você é inteligente, hein? Você antecipou o que eu ia falar agora. E nós nem combinamos, hein, Alan? É tudo improviso aqui, gente. Veja, Alan, é o primeiro momento que a humanidade enfrenta um problema global que, além da tecnologia, que além da capacidade de controle dos hábitos das pessoas, nós precisamos de uma terceira coisa, que é a participação individual. Então, os governos podem distribuir vacina, podem distribuir máscara, podem fazer o que for. A tecnologia pode desenvolver vacina, equipamentos... As conexões e tudo isso. Só que agora, para resolver o coronavírus, cada um precisa dar sua contribuição por livre escolha. E que lindo isso! Quando as pessoas se unem e falam, eu vou ajudar, a gente vai conseguir sair dessa. Então, sem o terceiro pilar, que é a escolha livre, a participação voluntária, nós não vamos sair dessa. E quero te dizer uma coisa. Esse é o primeiro de tudo que a gente vai viver daqui para frente. Sempre o mundo vai ser desafiado a permitir que as pessoas escolham. Porque só com a escolha livre é que nós vamos construir um mundo novo. Né? Então dá para a gente prever muita coisa, né? Esse pensamento. Excelente esse pensamento. Eu acho que a gente resgatar isso neste momento, pensar que este momento de pandemia é justamente porque nós precisamos nos conectar, nos doar, né? Olhar para o nosso próximo. Às vezes a gente passa mais tempo fora de nossa casa e não percebemos as relações internas, né? Na nossa casa. A gente pratica muita ação social na rua, mas não faz a caridade dentro de casa, né? Então, mais acho do que isso, Alan. Doar Posso pôr mais lenha na fogueira? Posso pôr mais lenha na fogueira? Dá tempo? Pode. A gente tem 2 minutos para acabar. Vamos botar lenha. Então, veja só. Estamos vivendo o começo do fim do mundo que conhecemos. E o início do mundo novo. Por quê? Você sabia que lá o Obama divulgou a previsão de que aconteceria uma pandemia global? Eu vi, saiu uma reportagem falando sobre isso. Todos os bastidores da ciência sabia que haveria isso. Então, veja, o mundo hoje é um mundo focado no interesse da grande indústria. Então, eles precisam fazer cidades cheias de gente que vai para um lugar só, que é o supermercado, comprar o que eles produzem em fábricas enormes. Então, para que isso aconteça, tem que ter aglomeração de pessoas, tem que ter todo mundo amontoado numa cidade enorme. Então, o que nós vamos ter que viver daqui para frente? Sabe como é que vai ser o mundo no futuro? Isso. Nós vamos viver em pequenas aldeias. A globalização vai ser por meio da comunicação. Cada grupo pequeno tem os produtores locais de alimento. E consome o grupo equivalente aqui. Isso, os médicos são locais, ou seja, vai ter trabalho para todo mundo. Então, gente, maravilhoso. Você não vai precisar ir em lugar longe. Nós vamos estar vivendo em meio à natureza, vamos voltar para a simplicidade, apesar da tecnologia nos colocar em conexão com o mundo inteiro. Em conexão com todo mundo. Isso. Gente, e Paulo, a gente acabou nosso seguro, né? Acabou nosso papo. Muito bom. Nosso tempo está acabando. Quero agradecer a todo mundo. Gente, coraçõezinhos na tela. Não deu para responder todo mundo. Eu acho que, Paulo, vamos fazer uma outra? Vamos? Vamos marcar com esse povo aí, a gente continua essa conversa. Beleza. Paulo, muito obrigado. Adorei estar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência a todos. Um beijo, Paulo. Valeu. Obrigado.